Bom, gente, boa noite a vocês. Espero que esteja tudo bem. E hoje, basicamente, vou tentar dar um apanhado geral com vocês, um pouco sobre a questão da geopolítica ambiental, né, que uma questão extremamente delicada quando se envolve as problemáticas ambientais propriamente dita em escala do global ao local, né? E tentando problematizar um pouco como é que, na medida em que vai avançando a discussão, os conceitos eles vão se colocando, se impondo, né? E suscitando aí algumas necessidades de reflexão crítica propriamente dita, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui, porque faltou da minha parte fazer uma análise um pouquinho mais detalhada sobre o tal do conceito de meio ambiente. Agora, onde é que está este arquivo que é o meu complicador? Deixa eu ver aqui. É só gestão pública. Aqui. Tá. Vou começar por aqui. Tá. Eu acho que eu não fiz essa. Eu tenho muito sempre preocupação, e comentei isso com vocês, da necessidade. Isso é independente do curso, né? Quer dizer, quando a gente está na universidade, existem disciplinas que são mais, digamos que operacionais, mas existem disciplinas, por exemplo, como a minha, que tem toda aí uma questão de necessidade de entendimento, de problematização do conceito ou dos conceitos propriamente ditos, né? E eu havia feito isso logo acho que na primeira aula, né, quando eu fiz a apresentação e mencionei um pouco sobre o próprio nome da disciplina em si, porque quando a gente fala de problemáticas ambientais, suscita os dois conceitos, né, meio ambiente e sustentabilidade, né? E dentro desse escopo, eu tenho comentado com vocês que quando a gente traz a ideia de sustentabilidade, ele por si só já tem uma série de problemas que a gente vai ver na perspectiva da geopolítica ambiental. E o meio ambiente é a mesma coisa. Eu queria deixar isso de um modo um pouco mais detalhado. Eu acho que a tela ficou maior para vocês, é isso? Conseguem? Sim. Tá. Eu aprendi agora que é só dar Ctrl L, facilitou a minha vida. É o seguinte, óbvio que a gente sempre tem que ir muito além da ideia de dicionários, né? Dicionários eles são verbetes, mas existem alguns dicionários que são ponto de partida para uma série de áreas do conhecimento, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o chamado Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais, né? Lá consta um verbete
meio ambiente. Óbvio que esse verbete ele não é inventado, né, pelo Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais, mas ele é amparado naquilo que é discutido em escala global, né? Então, em diferentes países a gente vai encontrar algo muito similar. É óbvio também que, como a gente trata de ciência, nem sempre você vai encontrar a definição de meio ambiente tal como ela está posta, né, aqui na imagem. Mas eu tenho, por exemplo, né, dentro da minha trajetória de professor, mantenho até hoje amizades de longa data e tenho amigos e amigas da área da ecologia, da área da biologia, da área de geologia, né, o próprio pessoal da geografia que adota sem critério algum, né, do ponto de vista epistemológico, porque na geografia a gente tem um outro debate sobre isso, o tal conceito de meio ambiente. Então aqui só para uma questão de problematização mesmo, né? Então o ponto de partida, né, das ciências ambientais, o que eles dizem, né? Então eles vão colocar meio ambiente, um conjunto de fatores naturais, né? Então nós temos elementos que são naturais, eu acho que eu já apresentei esse esqueminha, eu até volto nele daqui a pouquinho. Sociais e culturais, né? Então isso diz respeito, segundo o dicionário, que envolvem um indivíduo e com os quais ele interage, influenciando e sendo influenciado por eles. Qual é o grande problema dessa definição e que, no meu modo de entender, ele trava as discussões que são necessárias de serem feitas no sentido de enfrentamento das problemáticas ambientais. Então, fato, nós temos um conjunto de elementos que são de ordem natural, ou seja, a existência desses elementos independem da presença da nossa espécie Homo sapiens sapiens, né? Então, a estrutura geológica, toda a parte de clima, relevo, solo, fauna, hidrografia, flora, enfim, né? A fauna nós saímos dela, né, num dado momento no processo evolutivo. O problema é quando eu me atenho à ideia de que eu me remeto ao indivíduo, né? A gente tem que entender, sobretudo, dentro de uma sociedade, né, da qual nós estamos inseridos, né, e de dentro de um modo de produção muito específico, que é o modo de produção capitalista, você não vive individualmente, né? Na verdade, a gente não vive individualmente se eu voltar em qualquer outro momento da história, em qualquer outro momento civilizatório dentro de um modo de produção específico qualquer, seja ele lá de que ordem for, né? Nós vivemos em sociedade, nós vivemos num coletivo, né? Obviamente que existe uma dimensão individual. Então, por exemplo, se eu pegar existe um filósofo chamado Pierre Bourdieu, que tem dois conceitos bem interessantes, que ele trabalha com um conceito que chama-se hábitos e campos. E quando ele se remete ao hábitos, ele traz o debate do indivíduo, né, nas reflexões dele. Mas não é um indivíduo isolado tal como, por exemplo, aparece nesse verbete. Então, o que o Bourdieu vai dizer? Que o indivíduo, na medida em que ele nasce, né, e na medida em que ele vai se desenvolvendo, né, do ponto de vista
das suas faixas de cognição, de entendimento do mundo, né? Óbvio que ele vai formando para si, né? E vai adotando e vai pondo em prática uma série de valores, por exemplo. Então, nós que estamos numa sociedade ocidental de valores judaico-cristãos, isso é muito nítido e patente, né? Mas a grande questão que ele coloca é que, apesar de este indivíduo, né, ter a sua formação, né, ele vai adotando na medida em que ele vai passando de fases, de etapas ao longo da tua vida, isso se dá de modo indissociável dentro de um coletivo, dentro da sociedade da qual ele pertence, dentro do grupo do qual ele pertence, né? Então esse é o primeiro ponto. Então a gente não vive de modo individual, né? Óbvio que a gente, enquanto indivíduo, interage com os fatores sociais, mas quando eu trago a tônica das problemáticas ambientais, eu tenho que trazer isso para o plano da sociedade, que é uma sociedade específica, né? Norteada, forjada dentro de uma coisa chamada modo de produção capitalista. Então, sim, nós interagimos, nós influenciamos e somos influenciados pelos fatores naturais. Entretanto, se eu trouxer a ideia de influenciado e influenciado por eles no sentido conceitual, a discussão ela fica muito rasa, ela fica muito superficial, né? Porque vai muito além da ideia de uma influência ou de ser influenciado, né? O que tem que se entender é que quando eu tenho essa interação com os fatores naturais, deixa eu vir para essa outra imagem, dentro do modo de produção capitalista, esses elementos naturais eles ganham um nome, Ctrl L. Ou seja, estrutura geológica, o clima, o relevo, a hidrografia, a fauna, a flora, solos, né? E o homem, né, que está ligado, né, quer dizer, nós somos parte desta natureza, né, ou parte integrante dentro desse sistema chamado fauna, que é intrinsecamente vinculado com os demais sistemas, né? Então eu tenho um conjunto de sistemas que constituem um grande sistema indivisível. Eu tenho que entender que isso não é mais um elemento natural na perspectiva do modo de produção capitalista. Eles são recursos, né? E por serem recursos, no modo de produção capitalista, a gente tem que sempre considerar que existe a dimensão do valor de uso e do valor de troca. Então, obviamente que nós, aqui, o termo homem é no sentido da espécie, né? Poderia colocar aqui, e talvez o mais adequado, seja sociedade, né? E essa sociedade vai ter especificidades de lugar para lugar, de país para país, com índices de desenvolvimento humano dos mais variados. O valor de uso ele se dá, né? Por quê? Vamos supor, vamos pegar uma coisa que está muito em pauta, né? O Brasil está nesse momento atolado até ao pescoço em porcalhadas, né, na questão ambiental, um retrocesso muito complicado, né? Quer dizer, a gente sempre teve, por exemplo, quando eu falo sempre, sobretudo a partir da ditadura militar, né, quando você tem um projeto de ocupação efetiva da região amazônica, né, e todo o desenvolvimento de núcleos urbanos, né, sobretudo dentro do estado do Amazonas e do Pará, você tem uma intensificação digamos, da supressão vegetal, né,
da floresta amazônica. E aí você tem lá os madeireiros, né, que atuam dentro da chamada legalidade, né, e tem os madeireiros que atuam dentro da ilegalidade. Então, posto isto, o fato é que, seja na legalidade ou na ilegalidade, quando eu vou lá e removo um conjunto de árvores, num primeiro momento, a árvore é um valor de uso para esse agente econômico. Então, eu tiro a árvore, eu mando esta árvore para um outro agente econômico, né? E esse agente econômico faz dessas árvores tábuas, né? Então ele dá a matéria-prima, ela começa a se transformar, né? Você começa o processo de beneficiamento. Então, aquilo que eu obtive como valor de uso, ao passar para um outro agente econômico, implica um valor de troca, né? Porque aí você tem a questão da precificação deste recurso natural. Bom, feito esse beneficiamento, óbvio que você vai tendo outras etapas, né? Então você pega essa tábua ou essa madeira pré-beneficiada, ela vai circular, então isso significa que envolve um outro agente econômico. Então, esse material beneficiado tem um valor de uso, entretanto, no modo de produção capitalista, ele também tem um valor de troca, né? Quer dizer, existe um valor, né? E este valor se traduz na troca, ou seja, eu compro e vendo. E assim, gradualmente, de etapa em etapa, até chegar ao consumidor final ou chegar até a sociedade. Então, quando eu adquiro, por exemplo, um imóvel que contém madeira ou parte de madeira, no processo ela é valor de uso para mim, mas ela foi valor de troca para quem a produziu. Então é muito mais do que um processo de influenciar ou de ser influenciado. Isso é só uma primeira etapa. Óbvio que eu sou influenciado pelo lugar da onde eu ocupo, óbvio que eu sou influenciado pelos elementos naturais. Só que eu tenho um processo que anterior à presença dos hominídeos, da qual a nossa espécie sai no processo evolutivo. A primeira questão, aquilo que eu chamo de natureza, ela é um conceito dado pela sociedade, pela população, seja hoje ou ontem, né? E esse conceito ele vai mudando de tempos em tempos e algumas coisas permanecem, né? Então eu posso definir a natureza das mais diferentes formas possíveis e imaginárias. Porque a natureza ela não se reconhece como natureza, ela não tem essa capacidade, né? Quer dizer, o sujeito cultural somos nós, né? Nenhum outro animal que distingue a nossa espécie das demais espécies é a capacidade cultural, né? Que está condicionada e ligada ao nosso processo evolutivo. Tudo bem até aqui? Eu acho que sim, né? Então, o que vai acontecer? Por ser recurso, né? É óbvio que você pode me falar também assim, André, mas lá no passado, quando o homem sai do paleolítico para o neolítico, que ele se fixa na terra, que ele começa a desenvolver técnicas, quer dizer, que são elementos culturais, né? Quando eu falo, eu desenvolvo uma ferramenta, eu domestico uma planta, eu domestico um animal, tudo isso é cultura, né? Da mesma forma que é cultura, o modo como a gente se organiza em sociedade, a família, né? É cultural esta questão do gênero, homem, mulher, né? Quer dizer, existe uma luta secular desta questão, né? Quer dizer, essa divisão social
que existe entre nós. Mas com o advento da Revolução Industrial, a Revolução Industrial ela é determinante para esta lógica de que os recursos, os elementos naturais, eles se transformam em recursos naturais. Então você tem uma mudança que é conceitual, né? Isso é gradual, isso vem ocorrendo desde o capitalismo comercial, passando por etapas, mas quando chega na fase do capitalismo industrial financeiro, né, sobretudo a partir de meados do século XIX, e aí avança ao longo do século XX, século XXI, existe uma intensificação de nós, enquanto sociedade, sobretudo os agentes capitalistas, e as necessidades que são criadas por esses agentes e outras que são vitais, né? São fundamentais, independentes de quem a cria ou não, eu tenho que entender que eu tenho uma intervenção. Eu tenho, dentro desses sistemas, aquilo que a gente chama de uma ordem e desordem contínua, né? Eu teria que trazer aqui o conceito de entropia, um conceito que vem lá da física, mas eu não vou me aprofundar muito para não confundi-los, né? Mas quando a gente trabalha com a ideia de entropia, é a ideia de ordem e desordem dentro de um sistema. Quando você tem um sistema fechado, um sistema aberto, a entropia ela funciona de modo diferente. Mas para efeitos didáticos, o que acontece? Exemplo, quando eu pego a ideia de estrutura geológica, eu estou falando da exploração de recursos minerais e não minerais. Por exemplo, ferro, cobre, ouro, né? Coisas que a gente utiliza, que é utilizado no nosso cotidiano para as mais diversas finalidades. Então, quando eu vou lá na estrutura geológica, é o conceito que a gente chama de input-output. Então, eu dou entrada de energia, ou seja, eu, enquanto sociedade, vou na estrutura geológica, a exploro. Quando eu faço isso, é como se eu girasse esse sistema. É como se eu estabelecesse um grau de desordem dentro do sistema, porque eu injetei uma energia. Quando eu faço isso, todos os demais sistemas, incluindo o sistema sociedade, também se movimentam, também entram em processo de desordem. Vou pegar um outro exemplo mais fácil. A flora. Se eu derrubo uma floresta, automaticamente, né, o sistema floresta desaparece, ou muito pouco resta dele. Então, eu gerei uma desordem. A fauna que está presente naquela localidade some. O solo fica desprotegido. Eu tenho a questão do clima e todos os fenômenos climáticos, por exemplo, a questão das chuvas. Então, se eu tenho um solo desprotegido, eu tenho um processo de lixiviação, de lavagem do solo. Né? Na medida em que esse solo vai sendo degradado, lavado, onde eu vou tendo processo de erosão, eu tenho impacto em todo o sistema hidrográfico, porque os rios vão sendo assoreados, a fauna do rio é impactada, o relevo é impactado. E automaticamente existe toda uma ligação com a mecânica climática do planeta. Então, ao final, o que acontece? É muito mais do que um processo de influenciar ou ser influenciado. Porque senão a gente não consegue avançar no debate. Porque senão a gente entra no discurso de que basta eu ter uma crise, uma consciência ambiental, construir isso dentro do conceito de sustentabilidade,
que eu alteraria o modo como eu influencio e sou influenciado por recursos naturais. A questão é que o conceito de desenvolvimento sustentável dentro da geopolítica ambiental que vai sendo construída ao longo do tempo, eu já vou mostrar a linha temporal, ela não quebra o paradigma do modo de produção capitalista. Ela não é contra-hegemônica. Ela não é, digamos, revolucionária no sentido de mudar essa perspectiva, de ter uma outra forma de influência e uma outra forma de ser influenciado, porque isso continua sendo recurso. A questão que se põe é: existem formas, do ponto de vista ambiental, menos impactantes? Sim, existem. E aí a gente entra em dois outros conceitos, né? Que é um texto que eu vou colocar para vocês no Moodle, mas não como obrigatoriedade, mas sim só para quem quiser ler e se aprofundar nos conceitos, que é o que a gente chama de tempo do capital e tempo da tecnologia, né? Que eu acho que eu devo ter comentado isso na outra aula. O problema não é o tempo da tecnologia, a tecnologia ela existe. O problema é o tempo do capital. Ou seja, enquanto empresa, se eu entender que investimentos que são necessários podem implicar na diminuição da taxa de lucro médio da empresa, da corporação, da holding, da sei lá, do grupo, eu vou aplicar o mínimo de capital, porque esse capital está atrelado à tecnologia, ou seja, menos capital significa menos tecnologia no sentido de mitigar o impacto ambiental. Vamos pegar um exemplo prático e claro disso. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Peraí. Surgiram imagens que documentam a tragédia. Eu não sou muito fã de... Eu não vejo o Jornal Nacional há anos, mas é o que tem aqui, que apareceu e serve. Espera só um pouquinho aqui. Tá. Compartilhar. Guia Chrome. Brumadinho. Áudio. Deixa eu aumentar o meu volume. Da barragem não vou mostrar os 22 minutos, óbvio. Mais um esforço de imaginação. Nesta sexta-feira, exatamente uma semana depois do desastre, surgiram imagens que documentam a tragédia. Câmeras instaladas em equipamentos da Vale registraram o colapso da barragem e o avanço avassalador da lama sobre pessoas, sobre construções, sobre veículos. O relógio da câmera marcava 12h, 28 minutos de sexta-feira, quando a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu. Em segundos, ela se desmanchou e se transformou num tsunami de lama. A cena lembra de uma implosão. O que se nota primeiro é a redução repentina do nível da terra armazenada. Em seguida, a parte de baixo do paredão se abriu e a barragem se desfez num lamaçal caudaloso. Em poucos segundos, ele avançou pela vegetação, numa onda que carregou e destruiu tudo.
imagem ampliada, é possível notar que no momento do colapso havia algumas pessoas sobre o gramado que recobria a barragem, bem no caminho da lama. O chão cedeu quando elas tentavam fugir. A maioria desapareceu da cena. Outras pessoas que estavam no canto direito da barragem aparentemente escaparam. Essa outra ampliação mostra a onda arrastando tudo e chegando às instalações da Vale. A lama atingiu galpões que ficavam no caminho. Pessoas que estavam numa estrada correram, mas acabaram soterradas. Momentos depois, é possível ver um caminhão. E a lama continuou a escoar do local onde ficava a barragem. Além da velocidade. Você vai falar. Isso é um desastre ambiental? Não é um desastre ambiental. Isso é um crime ambiental.